Olá, está começando Calvinamente, mais uma manhã que nós temos a alegria de estarmos juntos aqui para conversar. Nosso propósito é edificação, você é convidado a estar conosco durante todo esse episódio, durante todo esse tempo que estaremos aqui conversando, hoje trazendo um tema que na nossa pretensão, de certa forma, é um tema, assim, às vezes mal debatido, mas a gente busca conversar um pouquinho a respeito disso, sobre o calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, né, a tão comentada tulipe, mas com a ideia fundamental de contribuir para a edificação, não abstraindo, né, nem trazendo assim algo que não venha produzir esse tipo de edificação. Então você é convidado a participar conosco, com toda a consideração e respeito, talvez você que esteja acompanhando e não seja parte, né, desse ciclo, né, de doutrina, mas eu creio que até para você a gente vai poder conversar e vai ser produtivo também de você conhecer um pouco mais a respeito dessa doutrina tão importante, tão fundamental, que tem embasado assim a nossa denominação. É motivo da nossa gratidão, né, a maneira como alguns servos do passado, pessoas das quais nós estamos ali sobre os ombros, né, desses grandes indivíduos para construir nosso próprio meio, nossa própria edificação. Então você é convidado a participar conosco. Sou o pastor Robson e gostaria de passar a palavra aqui para o Eduardo, antes de passar para o Felipe, né? O Felipe estava ali acabando de ajustar. Não, já foi. Já foi? Bom dia, reverendo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente hoje um assunto difícil, né? No sentido de que há muita discussão, né? Pessoas que pensam diferente. Mas com a graça de Deus e pela misericórdia dele, a gente vai tratar um pouquinho e que, de fato, seja bênção nas nossas vidas e na vida daqueles que acompanham. E o Felipe, eu joguei ele um pouquinho para lá e ele tava resmungando aqui, mas acho que já se acertamos, né, Felipe? Então. Não, é isso aí, ó. Tem meu lado, tem minha cadeira, tenho tudo meu. Não estou nele. Mas é que eu deixei claro uma motivação, não, né? Deixou. Os seus olhos são muito mais belos e ele fica melhor enquadrado nessa posição. Eu tô parecendo uma lua cheia aqui nesse canto. E daí a gente já começa uma aplicação disso, né? Como assim? Da questão da própria soberania de Deus, dos propósitos de Deus. E aí o Felipe podendo ceder, né? Concedendo aí o lado, a cadeira. E em seguida, assim, além de ceder, ser forçado, a gente perdoa e ama ao mesmo tempo. E a gente tá aqui tentando, tudo pela graça, misericórdia. Tudo pela obra de Deus, nada sobre nós, entendeu? Então é bem nessa linha mesmo, porque a gente já pode terminar o podcast aqui, já fizemos um grande resumo já, né? Porque um lugar não vai mudar o que a gente tem para colocar aqui na mesa e o que a gente vai poder ajudar as pessoas e o que Deus quer passar para nós, e é isso que as pessoas não entendem, não é o lugar que você tá e não é a forma que você se veste, não é sobre você. Não é. E aí a gente resolver isso entre a gente aqui, porque o negócio ande, é esse o propósito do ser humano nesse mundo aqui. E tudo parte disso, né? De uma confiança nessa soberania, nos planos, nos decretos do nosso Deus. Mas né? você vê que interessante, a gente se apega nas coisas aqui do mundo, né? A gente tem escutado recentemente, eu tenho escutado na igreja que somos peregrinos. Né? Então a gente se apega, a gente junta coisas aqui, a gente faz as coisas aqui, pra quê? A gente tem que fazer, tem que sim governar as coisas que Deus nos dá, né, distribuir com as pessoas e fazer o bem através de tudo isso que a gente consegue na nossa vida, mas também tendo esse controle para que não seque a fonte que Deus te deu também, sabendo usar tudo que Deus te dá. E aí a gente fica focado na gente, somos peregrinos aqui, em vez da gente conquistar aí o reino dos céus, né, procurar as coisas do reino dos céus, juntar fortuna lá. Juntar tesouros, é isso. É isso? A linguagem é essa. É bem apropriada. Então a gente já começamos praticamente do final, pensando nisso, né? Isso está muito dentro dessa maneira como a gente entende a perseverança, né, dos santos, é dentro disso. É cumprindo esses mandatos de Deus, caminhando na dependência de Deus, e Deus é quem está, na verdade, nos... É legal assim, podcast a gente ajustar, afinar aqui com o foco.
Qual o propósito de tudo isso, né? Se a gente vai começar falando sobre os 5 pontos aí, a gente tem que saber o porquê que a gente está falando disso, para que a gente está falando disso e onde a gente quer chegar com isso, né? Sim. Então, o primeiro ponto que a gente tem, pastor, vou deixar o senhor já puxar essa linha e a gente falar um pouco sobre isso. Tem algumas dúvidas, Eu que acho- é um ponto bem... Acho que seria importante a gente comentar o conteúdo que a gente legal. buscou, né? Isso. Que, na verdade, é um livro de um autor já... um material antigo até, né? E, na verdade, ele é bem resumido e é interessante a gente citar, né, W.J. Seaton nesse livro Os 5 Pontos do Calvinismo. Eu tenho esse livro já há bastante tempo, né? E, na verdade, é um livretinho, mas de um conteúdo bem denso e bem direcionado, né? Então, por isso que eu achei, já que a gente está nessa linha de conversar sobre alguns livros e até bons conteúdos, a gente falou já 2 livros a gente já teve passando aqui, eu acho que esse é um bom material e como a gente comentou e o Felipe destacou, né? Qual seria o propósito, então, da gente falar sobre isso? O propósito é esse, a edificação, né? Com todo cuidado, né, principalmente com, de repente, alguém que tem ali uma outra perspectiva com relação à doutrina, mas é interessante que esse livro, na verdade, já começa levantando algo que é muito importante a gente destacar, que, na verdade, esses 5 pontos que a gente tanto comenta, né, que é tão comentado, na verdade, ele foi uma resposta a um ponto levantado, ou a 5 pontos levantados por alguns que não concordavam com aquilo que já era o comum, né, dos reformadores. Então, tudo aquilo que a gente entendia, ou que já era entendido por parte dos reformadores, muito bem aceito até então, isso foi questionado, e nesse questionamento é que foi levantado, então, 5 pontos que é diferente e opostos, né, a essas respostas que a gente tem dos 5 pontos do calvinismo. E por isso que é interessante a gente falar sobre isso. Por exemplo, eles entendiam que a capacidade, né, de salvação estava no homem. E aí eles vão levantar esse primeiro ponto dizendo que a salvação, né, o homem, apesar da queda, ele ainda havia no homem essa possibilidade, essa capacidade do homem por si só buscar essa salvação. Então, isso foi o primeiro ponto que eles colocaram. Em seguida, eles trouxeram também para esse debate, né, ou contrariando aquilo que já era comum, eles levantaram ali que essa eleição era condicional. Ou seja, Deus, de certa forma, havia uma antevisão de Deus daqueles que haveriam de aceitar, e não no sentido soberanamente como se Deus estivesse ali escolhendo, elegendo aqueles que ele salvaria, né? Então a ideia deles é que essa eleição era uma eleição condicionada aos indivíduos ali, que Deus de alguma forma antevia essa conversão. E também o terceiro ponto que eles levantaram era uma ideia de uma redenção universal ou expiação geral, né? Porque se isso dependesse do homem, então a expiação, a morte de Cristo na cruz, ela seria uma salvação aberta, né? Ou universal, e assim, então, isso estaria ali colocando, de certa forma, em risco, né, o sucesso ou não dessa obra de Cristo, porque aí seria algo aberto a qualquer um, de forma como se essa obra estivesse pautada na vontade humana e não na obra do Espírito Santo. E a consequência disso é a queda, a possibilidade daquela pessoa cair da graça de Deus. Então essas são as 5 ideias que foi levantadas para contradizer o conceito já estabelecido da doutrina da salvação, aquilo que os reformadores, né, já entendiam
a respeito da salvação. E daí, então, para contrapor esses pontos que foram levantados ali na Holanda, né, por esses remonstrantes, né? Então, eles eram alunos de Armínio, depois que Armínio morre, então esses alunos levantam esses pontos para contrapor ali a linha que os reformadores já seguiam. Então, por isso que surge os 5 pontos, para responder essa oposição que foi levantada. É interessante falar isso, reverendo, porque normalmente pensa-se que é o contrário, né? Que isso já existia de forma sistemática, né? E enquanto, na verdade, não. A doutrina ela era difundida, e aí surgiram os questionamentos, e aí então houve a sistematização, né? Sim, e essa sistematização foi para responder. Lá, o concílio. Então, justamente para debater a respeito desses pontos que foram levantados ali na Holanda, né, por esses seguidores de Armínio, foi discutido ali em Dort, então, e foi para responder, foi criado aquilo que a gente tem dos 5 pontos do Calvinismo. Entendi. Mas se o senhor sabe alguma coisa sobre isso, eu acho que é interessante, eu gosto disso, de história, né? Como é que será nessa época aí, quando eles pensaram nesse concílio, É concílio, né, que fala? Nesse concílio de Dort, era uma preocupação da população em seguir a igreja, em seguir essas doutrinas, ou não? Era uma coisa que, tipo, foi ver que, vai acontecer igual uma como é que chama, que a gente faz? Uma conferência. Vai acontecer uma conferência na nossa igreja. As outras igrejas estão rodando do mesmo jeito e tal, as coisas estão acontecendo, o Rio Preto não para, né? O país não para. Agora, ali era de uma importância muito grande, porque isso se tornou muito grande dentro da... A relevância que havia naquele contexto era muito maior, inclusive político, econômico, porque mesmo? A influência da igreja era muito grande, né? E até as pessoas individualmente, isso era de uma grande relevância, era tratado de uma forma muito mais, mais séria, né? Não seria como muitas vezes a gente vai discutir algum assunto que faz parte da igreja, aí você promove lá como você colocou, né, uma conferência, e aí se discute lá. Não, naquela época era muito mais levada a sério, né, essa questão doutrinária, pelo menos, e principalmente naquele âmbito de reforma protestante, porque a igreja estava caminhando durante um longo período de um certo domínio por parte da igreja romana. Fazia uns 100 anos depois da reforma ali, mais ou menos? Mais ou menos, a gente tem ali quase 100 anos, né? 1610, Quem eram as figuras ali nessa época desse concílio de Dort ali que foi mais... Então, agora eu não vou ter. Você quer os nomes? Você tem? Não, é brincadeira, é brincadeira. É porque assim, é isso, a gente sabe que todo aquele contexto ele foi... Mas você vê que não era para homens, é isso que eu quero te dizer. E isso até hoje a gente fala sobre essa reforma, sobre esse concílio, sobre essas coisas. E assim, quem estuda, né, na verdade, o que é a igreja e o que a gente segue, não é sobre emoção, é sobre a palavra de Deus e saber discernir ela, sabe que ocorreu isso aí. Então a gente está discutindo sobre isso aqui agora, é uma coisa simples. A gente está colocando de uma forma simples, né, os pontos que a gente entende que são importantes para nós. Mas só que antigamente isso era uma coisa muito séria. Eu busquei a história sobre isso, que o mundo ali, naquele contexto, né, na Europa, vivia em volta disso, porque o poder da religião, era um poder, né, que ela tinha era ali. Uma influência. Uma influência que ela tinha era muito grande. Então as pessoas, igual nós hoje estamos preocupados aí com as taxas que vão ser, com o dólar, com não sei o quê, contexto do nosso dia a dia. Isso era uma coisa que era preocupante para as pessoas. Fala, como é que a gente não vai ter a salvação? Como é que a gente vai viver agora se a gente não tem mais a certeza na salvação? Não, vamos voltar aqui, vocês estão fazendo coisa... Aí começaram todo um estudo. Isso foi legal demais. Eu vi um cara falando sobre esse estudo, sobre o que fizeram, como fizeram isso, e para chegar nesse patamar de concílio, para montar esse concílio, para ter esse negócio... A gente não tem noção de quantas cabeças rolaram. E o exemplo disso, da seriedade, é quando a gente vê também a Confissão de Westminster, né? Que é muito mais, assim,
de uma proporção muito grande também, né? De uma relevância muito grande. E isso durando vários anos, né? E nesse sim a gente tem uma figura que talvez seja mais próxima a nós, que é o John Knox, né? Que depois, daquele contexto, ele funda a Igreja Presbiteriana na Escócia. Mas o que a gente sabe é isso, né? Esses remonstrantes ou esses alunos aqui de Armínio, eles levantam esses pontos se opondo àquilo que já era comum da igreja, de certa forma, da igreja reformada, e isso é tratado de uma forma bem, bem séria, né? Então a gente precisa avaliar, como você disse, né? Isso não era algo simples, cabeças rolavam ali por conta desses assuntos e da seriedade que isso era tratado naquele contexto. A gente tentando colocar isso no contexto de hoje, qualquer discussão que a gente fale sobre religião, ela passa despercebido, né? E a gente sabe da importância disso na igreja. Mas, trazendo para o contexto de hoje, existe um cristão que não seja nem calvinista nem arminiano? Consegue seguir essa linha? Porque, assim, a gente sabe que foram homens que colocaram as opiniões ali, colocaram os contextos do que eles discerniram na palavra de Deus, né? E esses alunos de Armínio vieram... Não, assim, não quero falar que os caras foram errados. Tem alguns pontos ali que faz você pensar. E quando você vai estudar... Isso é importante. Eu acho que, tipo assim, esses caras tinham que existir, isso foi permissão de Deus, né? Vamos falar de permissão e decreto depois, que eu falei no grupo lá. Mas eu acho que foi permissão de Deus esses caras aparecerem. Por quê? Porque faz a gente questionar e a gente ir procurar o que é o certo. Entendeu? Porque se você fica ali vivendo só o que te falaram, eu acho que isso tem que ser nos dias de hoje. Eu acho que eles foram importantes, sim. Mas aí você vai procurar a palavra mesmo, que é o que a gente tem. Eu achei alguns pontos aqui na Bíblia, que foi uma discussão de um pastor, de um teólogo e tal. O cara não era teólogo, mas ele colocou de uma forma bem legal. Não era pastor, mas era teólogo, né? Deixa eu achar aqui só um minutinho. Enquanto você procura, Felipe, você fez uma pergunta, né? Será que existe uma pessoa que pensa dos dois lados, né? Eu acho que muitas das pessoas que não se debruçam, né, de fato, na teologia, nos conceitos e na história da igreja, vai ter alguns que vão se deixar levar por vários momentos. Vai ter em alguns pontos que ela vai achar que é uma coisa e que em alguns momentos vai achar que é outra, porque essa sistematização não é algo muito comum no sentido do senso comum, né? Então isso é mais do que normal. Agora, lembrando que você falou uma coisa assim, a questão da verdade em si, e isso é muito... Eu acho que é um termo que não é muito... eu acho que... Como é que eu posso explicar? Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Não que não seja verdade ou mentira, mas que é a forma da pessoa interpretar. É isso aí, a forma da gente enxerga como o caminho da igreja. O problema que eu enxergo muitas vezes é você se intitular ou intitular alguém de calvinista ou arminiano sem, na verdade, conhecer o fundamento, da onde partiu. Então, por que a gente está pensando nisso? Por que a gente está comentando a respeito desse assunto? Eu acho mais para ajudar nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, isso é calvinismo, né? E tal, isso é arminianismo. Mas da onde partiu? Então fica muito aberto e às vezes a pessoa não tem assim, esse conhecimento da onde e como aconteceu, a razão, né, daquele acontecimento. E isso não vai colocar de modo algum o demérito dela está fundamentada em Cristo, né? Isso que a gente deve ter e a maneira como a gente crê, né? Embora haja toda uma sistematização e como a gente entende, né, que o calvinismo ele responde muito bem a esses pontos que foram levantados, que de certa forma não corresponde àquilo que a palavra de Deus está mostrando, ela traz uma resposta mais consistente. Com certeza você vai encontrar na palavra de Deus alguns aspectos que dão base para aquilo que os remonstrantes ali eles estavam buscando quando eles levantaram esses pontos.
E isso não foi feito de forma, assim, descuidada ou rebelde. Isso foi feito com esse cuidado, com a ideia de se aproximar mais de Deus, que deve ser o propósito de cada um de nós. O primeiro aspecto é esse. No entanto, a gente olha para aquilo que foi respondido no sínodo de Dort, e aí a gente encontra que realmente aquilo que eles levantaram e a maneira como eles sistematizaram deram uma boa resposta e algo que traz muito mais coerência, tranquilidade para nós, né, para a nossa fé, para que a nossa fé seja saudável, que esteja pautado na graça de Deus, na soberania de Deus. E isso também vai dizer, né, até um trecho lá do livro que ele vai tratar de forma bem, eu acho que assim, pontual, né? Porque, de certa forma, quando aqueles remonstrantes ou aqueles que levantaram lá o arminianismo, né? A ideia do arminianismo, eles deixam em aberto essa questão do homem ainda poder por si só alcançarem a salvação, eles perdem um pouco dessa perspectiva correta a respeito do efeito grave do pecado. E esse autor vai dizer o seguinte: se tivermos uma perspectiva deficiente e amena sobre o pecado, então estamos sujeitos a ter uma perspectiva deficiente quanto aos meios necessários para a salvação do pecador. Então, se você não tem uma ideia da profundidade, né, da total, que é o primeiro ponto, da depravação total, a total depravação, como ela atingiu o ser humano, isso também vai pesar com relação à nossa ideia daquilo que foi necessário para que nós fôssemos salvos. É interessante porque muitas vezes a gente esquece desse reflexo, né? Ou seja, o reflexo do conceito e da compreensão da nossa depravação, da nossa queda de forma absoluta, né? E a questão da obra salvadora de Cristo, ela tem total relação. E isso é fantástico. E até quando ele vai colocar também essa questão da total depravação, quando ele levanta esse ponto, né, ou quando ali aqueles que responderam no sínodo de Dort a questão da depravação total, né, que respondia essa ideia de que o homem em si ainda carregava essa capacidade dele por si alcançar a salvação, então a depravação total vai dizer, a ideia da depravação total não é que o homem ele vai fazer todo o mal que ele é capaz de fazer. Não é isso. Mas que, na verdade, todas as áreas da sua existência ela foi afetada pela queda. Não que o homem em si, né, nem que não haja grau de maldade que é praticada pelo indivíduo, mas a ideia de depravação total é que o pecado, a depravação atingiu a consciência, a vontade, desejo, as aspirações, todo ser humano, né, de alguma forma foi afetado pela queda. Então, por isso, ele por si, ele não há como ele buscar a Deus, se não Deus, né, estiver o alcançando. E uma forma de ilustrar, ele vai usar a ideia lá de Lázaro no túmulo, né? No túmulo. Então, Lázaro estava morto. E ali, no túmulo, ele estava morto, e de certa forma, o pecador, ele também está morto, assim como a palavra de Deus nos diz, que nós estávamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados. No entanto, ali, né, com esses pés e mãos amarrados e tomados pela corrupção, a gente vê que a ação poderosa de Deus é que nos vivificou. Então, por isso que parte desse primeiro ponto da total depravação nos leva a uma dependência assim, da ação soberana de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Uma vez em conversa com o reverendo Misael, ele usou um termo que eu achei interessante, né? A questão, ele falou o seguinte: o morto, ele está inerte, ou seja, ele não pode, né, se movimentar, ele não pode fazer escolhas, ele não pode. Então, acho que o grande ponto é esse, né?
E outra questão que eu achei interessante também é que muitas vezes muitas pessoas se baseiam lá no texto de Isaías, que fala que as nossas ações, as nossas boas ações são trapos de imundícia. E não tem relação direta com a questão de que nós não produzimos nada, não podemos praticar boas ações. É que elas não são suficientes para nos levar à salvação. A salvação. Até porque a gente parte, né, que eu vejo assim, em tudo aquilo que a gente for conversar com relação a isso, a gente sempre precisa ter essa noção que havia também naqueles que levantaram lá esses pontos para contrapor, Sim. Né, ali a ideia que já era comum dos reformadores, que Deus é soberano, né, que há uma soberania de Deus. E aí a questão Deus sendo soberano, ele é perfeito, totalmente justo e essencialmente bom. Então isso que deve né, ser ali o ponto central para que as outras doutrinas, a sistematização, ela possa corresponder a isso, né? Que Deus é soberano, que Deus é perfeito, que Deus é justo e essencialmente bom. Porque se algum tipo de sistematização fere essa ideia de Deus sendo Deus como ele se revela na palavra de Deus, na sua palavra, esse ponto não vai ter consistência. E aí a gente volta aos 5 pontos do calvinismo que traz de forma mais fundamentada, né? A gente vê isso muito bem fundamentado. Essas são o as problema bases. não está em Deus, né, na questão. O problema está no homem. E esse problema é um problema grave. E é um problema que atingiu o homem em uma esfera na sua totalidade, né? E então é aí que a gente segue, né, e pensando nos outros pontos que são levantados. Então, nessa total depravação, vai dizer que o homem foi afetado na sua personalidade, né, e isso lá na queda. O pecado atinge todas as faculdades, a vontade, o entendimento e as afeições, segundo o autor que a gente consultou aqui, nas palavras dele, né? Então, isso traz esse fundamento, né, da ideia da total depravação, contrapondo àquela ideia que foi levantada de que o homem, né, que havia no homem, apesar da queda, essa possibilidade dele por si só escolher a Deus, né? Então, não sei se aqui responde bem esse primeiro ponto. O Felipe falou que ia comentar alguma coisa do primeiro ponto. Eu acho que a gente já vai pular e vai por muito o final, mas eu volto lá depois. Aqui seria Mateus capítulo 7, eu peguei assim de uma forma, numa tradução que ficasse mais... Lê aí pra gente. Mas aí já vai entrar num ponto de que somos salvos ou não, entendeu? A gente pode falar agora, a questão da eleição, talvez. É porque a gente não tá indo ponto a ponto, né? A gente tá indo e voltando, indo e voltando. A gente foi no primeiro, A gente foi no primeiro. Aí agora a gente vai pra eleição. É porque a Tulip, né, faz aquele acróstico, igual a gente fala, né, com as iniciais ali, né, o T, a total depravação, o incondicional, election, né, eleição incondicional, L, limitada expiação, uma redenção particular, né, Deus escolheu, ele nos escolheu ali antes da fundação do mundo, o I, irresistível graça, e P, perseverança dos santos. Então essa é a Tulip, né, que é aquela que era uma flor na Holanda. Então, como esse ponto foi levantado lá na Holanda, né, esses remonstrantes, o pessoal que contestou ali a ideia dos reformadores, isso acontece na Holanda, a resposta foi dada nesse sino de Dort, na Holanda, e uma flor que é um símbolo da Holanda é a tulipa. E aí, Tulip lá, eles fizeram esse acróstico para facilitar, né, esse não cabe muito na nossa tradução literal do português, mas a gente consegue colocar, né, inverter a gente muda, né, por exemplo, eleição incondicional, é a letra U, que ali vem inconditional election, né, então eleição incondicional. Muito bom o seu inglês, hein? Mas aí a gente indo... Depois eu volto no... Tipo estilo... Em Mateus. Joel Santana. Mas a gente indo aqui, no sino de Dort, né? O que puxou isso foi o arminianismo, esses alunos que vieram com essas situações. O primeiro ponto de aí que a gente não chegou a falar
né, na palavra em si, que é o livre-arbítrio, né? E aí, cara, eu, assim, sempre falei contigo sobre isso, e porque parece que a gente tem, né, o livre-arbítrio. O ser humano acha que tem. E aí, eu buscando há pouquíssimo tempo um pouco mais sobre isso, eu entendi o que a gente tem. Isso é importante, Felipe, de destacar. Porque eu falei assim, qual foi o primeiro ponto que eles trouxeram? Foi que havia a condição do homem, por si só, de buscar a salvação, alcançar a salvação, né? Então, Cristo morreu. Então, quem é aquele? Ele, por si, ele busca essa salvação em Cristo, por si só, apesar da queda. Aí, eles chamaram isso, essa disposição humana que estava presente no homem, eles chamaram isso de livre-arbítrio. Sim. Então, por isso que talvez, em muitos casos, a gente entre em conflito sobre o termo livre-arbítrio, que na verdade não é o que está se querendo dizer. Mas então, eu achei uma palavra que cabe perfeitamente. E já foi falado isso, muitas pessoas, muitos teólogos usam essa palavra porque é o que realmente a gente tem. Que, no caso aqui, o livre-arbítrio, a gente fala, não, a gente tem livre-agência. Pronto. O presbiterianismo coloca dessa forma. Não, a gente não tem livre-arbítrio. É uma forma de entender. Não, a gente tem escolha. A gente tem escolhas. Na vida a gente tem escolhas, beleza. Mas vai perder a salvação? Pronto, aí já é outro ponto que a gente vai discutir lá. Mas uma coisa que eu falei, que eu pensei, eu falei, cara, a gente tem isso. Eu achei um cara falando sobre isso. E eu fiquei, cara, é isso que a gente tem. Sabe o que a gente tem? Vontade. Isso pra mim resume muito. Quando a gente tem vontade, não significa que a gente vai fazer ou não. A gente tem vontade. E a gente não significa que você vai poder fazer ou não. Você tem vontades. Entendeu? Por exemplo, eu tenho vontade de viajar. Eu vou poder? Não, eu tenho que trabalhar. Entende? E aí isso já é uma coisa tão pequena que já resume muito o que é o livre-arbítrio. Você não tem como você escolher ser salvo. Você pode ter vontade. E você também pode ser salvo sem ter vontade. É muito louco isso. Mas a vontade não entra? Porque assim... até daria um podcast se a gente falar só disso. De vontade? A questão de vontade, o livre-arbítrio. Nas Institutas, Calvino, ele vai trazer uma ideia que eu achei interessante. Por quê? Quando a gente pensa na total depravação, isso vai mostrar que a vontade do homem foi atingida. Isso. Então, quer dizer, a vontade dele não está, de fato, em buscar a Deus. No exemplo que você deu de Lázaro, fica evidente a vontade dele está em outra direção, não está em buscar a Deus. Então, a gente pode dizer que essa vontade foi afetada também e ele não tem o livre-arbítrio nesses termos, como a gente diz, né, com relação à salvação, em buscar a Deus. E aí, Calvino vai dizer que é necessário um conhecimento que é dado por Deus, um entendimento, e o entendimento que é dado por Deus, esse entendimento dirige a vontade. E aí sim o homem tem a vontade de buscar a Deus. Porque até a vontade dele está em oposição a Deus. A vontade do homem está em oposição em se dobrar diante de Deus, da cruz de Cristo. Então, assim, a gente precisa... Por isso que é bem complexo isso. Mas em nada... nisso tudo que a gente está falando, a responsabilidade do homem é afetada. Então, embora a sua vontade foi afetada pela queda, né, embora ele não tenha em si a capacidade, o desejo por buscar a Deus em si, senão pela graça de Deus, em tudo isso, em nada disso é atingida a responsabilidade do homem. Ele é responsável porque ele é um ser de responsabilidade de escolhas. Aí tá certo, né? A questão das escolhas. O homem faz escolhas, ele continua sendo responsável moral por suas escolhas. E ele escolhe, por conta da queda, ele escolhe por si só se afastar de Deus. Por si só, ele é voltado, ele está rebelde a Deus de alguma forma, em algum nível. Ele está rebelde a Deus, né? Então, isso a gente chama de morte. É um estado de morte espiritual. Naturalmente, por conta da queda, o homem está morto espiritualmente. Então, por isso, total depravação. Não sei se por conta... se ajudou, Felipe. Não. O desejo da gente fica aquele medo de também estar tratando, falando assim, né, com
É porque muitas vezes os conceitos eles podem se cruzar. E aí isso pode trazer alguma confusão. Mas eu entendi o que o Felipe falou e a gente vai depois falar um pouco mais, né, em relação a isso que se encaixa melhor. Mas quando a gente pensa nessa questão da depravação total, da queda do homem, o senhor foi muito feliz naquela colocação da questão do Lázaro, com base no livro, que é justamente isso, essa inércia não te permite escolher, querer, né? Ou seja, ali é uma dependência completa do homem para esse resgate. Então, aí a gente passa então para o ponto 2, que é a questão da eleição incondicional, ou a resposta no ponto 2, que é a eleição condicional, né? Isso. Essa é a parte desse princípio, né? Se o homem ele está morto, né? Ele pode se levantar? Então a resposta é não. Então, se ele está morto, ele não pode se levantar. Uma vez que ele não pode se levantar, né, porque ele está morto, quem que vai levantar esse homem? Quem que vai dar vida a esse homem, a esse indivíduo? Então a gente entende que quem faz essa obra é somente Deus. É Deus quem atua no homem que está ali morto. E aí até você tinha colocado a questão de escolhas. Escolher a Deus, o homem não tem essa disposição em si. Ele está morto espiritualmente. Sim. Mas ele continua sendo livre para suas escolhas. Sim. Ele é um indivíduo moralmente livre, moralmente responsável por suas escolhas. Isso não foi retirado do homem em momento algum. Mas, por conta da corrupção, da queda que afetou, as suas escolhas elas não estão voltadas a Deus, porque ele está morto espiritualmente. E nesse sentido de morto, ele está ali como Lázaro, né? A ideia de morto para se voltar a Deus, para buscar a Deus, para ter até essa vontade da salvação. Como ele não tem esse entendimento, isso continua sendo algo que não acontece. Até o ponto de Deus, então, o vivificar, o derramar da sua graça, para que ele possa, então, ter desse entendimento. E aí ele vai trazer alguns textos, por exemplo, João 15,16, né? Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E aí alguns outros textos que vão dar, né, base e até a ideia que essa escolha, né, como está lá em Efésios 1, 4 e 5, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. Então, tudo isso mostra que Deus, ele quem executa essa obra, e essa obra ela está direcionada, né? Ela é uma obra direcionada, mas isso já é no terceiro ponto, que é essa expiação limitada, né? De alcançar ali aqueles indivíduos a quem Deus já havia escolhido. Que já estava dentro desse decreto de Deus. É interessante quando a gente pensa na questão do ponto 2, né, levantado pela eleição condicional, da ideia de que como se Deus tivesse um monitor aqui, ele tivesse prevendo o futuro daqueles que iriam, né? E eu acho que esse é um grande ponto, porque na verdade ele não prevê, mas ele determina aquilo que de fato é, né? Então, esse ponto eu acho que é um ponto bem legal também da gente falar, né, reverendo? Porque a parte daquilo, né? A gente entender Deus como esse Deus soberano, como essa soberania de forma santa, perfeita, né? Sendo um Deus justo, essencialmente bom. E quando a gente pensa nesse Deus, né, que se revela na palavra de Deus, não é dessa forma, como se ele estivesse ali olhando e prevendo. Não, ele age segundo os seus decretos, né, que são bons, perfeitos e totalmente justos, e isso vai acontecer no desenvolvimento da história. E não como uma forma dele antever, mas sim como com essa ideia dele realmente executando os seus decretos. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso é algo assim, por isso que existe essa dificuldade, né, às vezes, de se dimensionar. Eu creio que muito
é parte de uma perspectiva que não tem essa ideia da grandeza desse Deus, né? Às vezes a nossa limitação não nos permite a alcançar, assim, a vislumbrar a grandeza desse Deus que decreta de forma perfeita os seus planos. Né? Eu vi um Reels do reverendo Augustus e do Paulo Júnior, do reverendo Paulo Júnior, que foi interessante, que ele fala assim, o próprio reverendo Augusto faz essa pergunta, né, com relação a Judas. Judas, ele escolheu, né, trair Jesus, né, ou Deus determinou? E aí o reverendo Paulo fala assim, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes nós colocamos numa balança que tem que ser um ou outro. Uhum. E isso não eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, exatamente, existem muitas coisas que a gente vê que nessa esfera que a gente está comentando aqui, a gente tem que tomar todo o cuidado também para não extrapolar e não ficar ali somente abstraindo, né? Mas pautado na palavra de Deus, a gente vai ver que muitas coisas, né? Por exemplo, a própria ação soberana de Deus e a responsabilidade humana. Parece que as duas coisas não tem como acontecer no mesmo momento, né? As duas coisas são incompatíveis, mas para Deus não. Isso, de alguma forma, elas estão presentes. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ou seja, o homem corrompido e os propósitos de Deus, eles não tem como ser... Por exemplo, na situação da própria crucificação de Jesus, né? Se não houvesse a responsabilidade, os homens foram responsáveis. Exatamente. A palavra de Deus vai mostrar que eles foram responsáveis de Jesus ser crucificado. Eles tiveram ali, né, a maldade nos corações, a escolha de fazer aquilo que fizeram para que Jesus fosse crucificado. No entanto, isso estava dentro do decreto eterno de Deus, que Jesus fosse ali para a cruz, né? E assim, então, consumando essa obra de redenção, da qual a história caminha no sentido de chegar à consumação. E nessa consumação a gente vê o desfecho, né, desse decreto de Deus, da criação do homem, na consumação. E isso é muito, muito interessante, né? A gente às vezes acaba tendo a tendência de pensar muito no próprio... dentro daquilo que o homem mesmo sente, na própria maneira que o homem entende, sem ter essa perspectiva que Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é eterno. Embora ele tenha comunicado, né, alguns atributos a nós, que são atributos que a gente também compartilha, né, que é criar, que é amar, que é, enfim, fazer várias coisas dentro desses atributos de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Existem atributos que não são comunicáveis. A sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Então são atributos que só pertencem a Deus, um Deus único. Engraçado não, é bem assim, profundo, né? Porque o Sproul, C.S. Sproul, quando ele vai comentar, ele escreve lá no livro Santidade de Deus, que quando a gente tem lá Isaías, né, a visão ali do profeta, né, que então ele via que os anjos diziam santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo, né, essa santidade que está sendo expressa ali, né, que é mencionada 3 vezes, não é algo simplesmente como uma repetição qualquer. Isso está demonstrando essa santidade perfeita de Deus, que somente Deus tem. Então, que maneira que isso poderia ser expresso ali no texto? Santo, santo, santo. E aí ele vai dizer ainda, né, que você dentro dos atributos de Deus, você não vai ter Deus é, sei lá, é amor, amor, amor. Você não vê outros atributos sendo repetidos com dessa mesma forma. Mas a santidade de Deus, ou seja, essa Deus único, né, é bem interessante a gente pensar. E se a gente perde isso de vista, né, se a gente perde essa grandeza de Deus e acaba ali limitando ou tentando compreender essas coisas tão assim profundas,
distante desse conceito, da ideia da grandeza de Deus, a gente corre o risco muito grande de se perder nisso, porque a gente vai analisar a situação a partir das nossas limitações, sem entender essa grandeza de Deus. Esse ponto é interessante porque nós somos tendenciosos, isso por conta da queda, de moldurar Deus e os seus princípios e aquele que é Deus com base nas nossas perspectivas. E que muitas vezes tentando responder algumas coisas que para nós muitas vezes é incompreensível, né? E aí a gente acaba entrando em contradições e dificuldades de... Mas aí o senhor falou dessa questão da limitação e nós podemos então passar para o próximo, né, reverendo? Que é... Expiação limitada. Então a gente já Chegou lá? Já chegamos na expiação limitada. E ele vai dizer que esse terceiro ponto, né, é praticamente o âmago dos 5 pontos. E a junção dos outros 2 também, né? A gente consegue já colocar em prática aí um pouco do que a gente viu anteriormente. E é uma consequência meia lógica. A gente acaba caminhando dentro dessa lógica, desse raciocínio assim bem lógico mesmo daquilo que foi construído nessa sistematização. Né? Se o homem foi totalmente depravado, né? Se não havia no homem essa condição, ele estava morto nos seus delitos e pecados, e por isso essa ação ela parte de Deus para animá-lo, né? Ou para vivificá-lo, a gente vai entender também que essa eleição não dependia daquilo que o homem poderia fazer, e isso também não estava condicionado a uma ideia daquilo que Deus estava antevendo que o homem poderia fazer. Não, de forma incondicional. Deus ele resolveu ali salvar um povo, salvar aqueles que ele escolheu. E daí a gente chega nessa expiação limitada. A gente precisa fazer algumas perguntas. Pode falar, filho. E nesse ponto aí da expiação é onde é muito questionado, né? Que aí, como é o centro ali, né? Dos 5 pontos. Dos 5 pontos, é muito questionado pelo arminiano ali, que ele coloca que não. Que a gente tem escolha de ser salvo ou não. Né? Mas aí em Mateus, onde foi que eu aquela hora, né? Você ia chegar. Uhum. Mateus capítulo 7, 21. Né? Mas aqui tá na NTLH. Mas se você quiser acompanhar aí, vê se muda muita coisa. E aí você já me corrige aqui. 7. Aí você já corrige a NTLH. 7:21. Pode ler, Fábio. Pode ler, achou aí? Aí, ó. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tá. E ele está querendo dizer que não são todas as pessoas que serão salvas, mas só quem crê nele, né, e que faz a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Seguir o filho dele, né? A gente crê em Cristo, né? Crê que Cristo foi. Mas aí eu pergunto assim, o arminiano ele quer rebater umas coisas que não faz sentido, né? Porque, por exemplo, aí ele fala, mas quem vai ser salvo? E como é que você tem certeza da sua salvação? É só você crer. Então, na verdade, todo crente que crê, ele já é salvo. Sim. Né? Ele já tem essa... E não é preciso você ter a certeza da salvação. Nós entendemos dessa forma na hora de ler a Bíblia e também de usar esses pontos que Calvino colocou como principal ali da Bíblia, do homem, né? E porque se a gente não quisesse nem saber do que foi Calvino, do que é Calvino, das institutos, 5 pontos, não sei o que, a gente lia a Bíblia e interpretava o que ela é. E o que ela é foi esses 5 pontos. Então não tem tanto problema você saber ou não saber, você ser arminiano ou ser calvinista. O que eu penso é assim, o que Calvino colocou e o que a gente segue hoje faz muito sentido. É o que a gente deveria seguir e é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia coloca. Aí... Aqui depois em seguida já tem. Depois em Atos capítulo 13, 48. Isso na Ara. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você vê,
Porque aí os gentios já tinham sido salvos. Porque eles creram. Entendeu? Então é isso. O arminiano ele fica preocupado em só pela questão da gente falar que já sabemos que somos salvos. E ele também é. Parece, Felipe, assim, com toda consideração, né, que a gente deve fazer, porque justamente o fundamento da nossa salvação está em Cristo e não está na sistematização que a gente faz, né? No entanto, a gente vê que o fato de você saber que essa obra ela não depende daquilo que você faz, mas única e exclusivamente da graça de Deus, isso nos coloca, né, de forma assim, mais lógica dentro disso que a gente entende que está ali sendo pautado pelos 5 pontos do calvinismo. No entanto, algumas pessoas vão ter dificuldade, muitas vezes, por conta disso, até de compreender, porque em um olhar rápido, né, ou descuidado, ou com uma certa falta de atenção, o que vai parecer é que essas pessoas estão tentando justificar a Deus com relação ao seu decreto, né, de escolher, de eleger um povo para si. E isso talvez é o que o autor vai dizer aqui, talvez sem dimensionar a real profundidade do pecado. Talvez essa ideia daquilo que causou o pecado no ser humano, talvez ainda não esteja tão claro. E por isso que gera essa dificuldade da pessoa compreender que não havia nada nela, que não há nada nela que pudesse colocá-la nessa situação em que ela está no momento, que é crendo em Cristo Jesus, né? Isso talvez por conta dessa realidade, das coisas como acontecem. Ela não consegue entender, né, de maneira assim teórica a razão dela estar crendo. Então ela vai entender que essa crença, o fato dela crer, dela ter fé em Cristo, isso partiu de alguma experiência dela, né, de algo que ela mesma por si só conseguiu. E a gente vai ver que biblicamente não, isso aconteceu de forma anterior com a ação do Espírito Santo ali aplicando as verdades, abrindo o entendimento dessa pessoa. É dessa maneira que a gente entende, que isso acontece dentro da esfera da soberania de Deus, que antes que a pessoa estivesse respondendo, o Espírito Santo de Deus estava ali atuando, aplicando para que ela respondesse positivamente ao Evangelho, e não dependendo dela. Então essa que é a dificuldade. E essa dificuldade, assim, embora seja uma dificuldade, o mais complicado disso não é que a gente vai dizer que a pessoa por conta disso é salva ou não vai ser salva, né? Por ela não entender da forma como a gente tá defendendo aqui. O problema é que isso vai gerar o quê? Uma insegurança. Então pense bem, se a salvação ela se dá por conta daquilo que ela... Por conquista? Por aquilo que ela dependeu dela, né? Ela buscou e essa salvação ela partiu dela. O que acontece? A consequência é que agora ela vai ter que sempre estar fazendo algo. E a gente sabe que humanamente nós somos falhos. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma incerteza, vai gerar uma falta de segurança. E quando a gente vê que a graça de Deus, quando a gente entende, né, consistentemente com a palavra de Deus, que é Deus quem gera essa fé, foi Deus que aplica, né, que abre o entendimento para que a pessoa busque a Deus, que essa salvação partiu de Deus, isso nos dá uma segurança, que a salvação é aquém de nós, é por meio da graça de Deus, na obra na cruz e a ação do Espírito Santo aplicando isso em nós. E a gente pode descansar agora nisso, isso traz segurança para nós, isso traz aquela segurança, a paz que excede o entendimento, isso está tudo condizente com um total da Bíblia, né? A Bíblia toda ela vai nos chamar a um desfrute, a um deleite nesse sentido, da nossa confiança estar em Deus, a nossa salvação, a nossa paz, a nossa segurança estar em Deus, né? Não que a gente não passe, né? A gente fala paz e segurança, não que a gente não tenha problemas aqui, mas naquela ideia que você falou de peregrino, nós somos peregrinos aqui porque Jesus ele tinha esse propósito para esse povo que ele escolheu.
Mas aí essa discussão vai longe se a gente ficar nesse ponto só. Mas uma coisa que tem que ser dita. Mas o ponto, a ideia é assim, pelo menos ficou melhor, assim. Não, mas tem outro ponto agora que eu vou colocar. Né, que a gente aqui não, conversando mas tá aparecendo, precisa ficar para quem está acompanhando. Mas isso aí é uma discussão que é importante a gente colocar isso que eu vou falar aqui, porque essa discussão entre os dois lados se dá porque o arminiano, ele olha e fala, ele conhece o íntimo dele. O ser humano, cada um dentro de sua casa, se conhece, entendeu? Eu olhando o senhor, eu falo, é reto, vai pro céu. Mas você, dentro de você, você fala, meu Deus, eu faço o meu papel como ser humano aqui e tal, mas é o senhor que tem a salvação. É aí que entra a minha pergunta, né? Será que eu sou salvo? Quando você já tem essa dúvida, né? Que isso me preocupa, entendeu? Porque o arminiano, ele pensa, eu sabendo que eu sou falho, e eu tenho que buscar a salvação. Eu tenho que buscar a melhora minha. Como que o calvinista fala que ele já é salvo, e sendo que ele pode cair, que ele pode pecar, e mesmo assim ele já tem certeza da salvação dele? Como isso é possível? Tá, então a gente vai chegar, guarda aí, a gente vai chegar nesse ponto quando a gente falar na perseverança dos santos. Porque é aí que mora essa... O perigo. Não é que mora o conforto. Ali que mora música, né? O conforto, né? Ali que mora a segurança. Aí que mora o perigo, é que eu caio nisso. Aí eu vejo as consequências, então, mesmo assim vou indo. Mas o que eu achei muito interessante que o reverendo Robson falou é que justamente o ponto é esse. Nós não estamos aqui definindo salvação ou quem vai ser salvo, mas nós estamos aqui só pontuando, né, que essa questão incondicional na nossa visão, é inegociável, no sentido assim, traz para nós esse conforto. Isso é bom. Agora, para quem não vê diferente, para quem vê diferente disso, vive essa tensão. Isso muitas vezes é pergunta que nós sofremos. Então eu acabei de pecar e se eu morrer ali na esquina, eu for atropelado, então eu não vou para o céu? Né? Alguns pensam, não, você está em pecado. Mas esse ponto, exatamente isso aí e tal, nossa, a minha preparação aqui, eu tentar ser o mais perfeito possível. Só que a gente sempre joga esse ponto exatamente, mas e se eu morrer ali agora? E se acontecer esse detalhe aqui agora? Entendeu? Mas aí vem aquela outra situação, não é sobre nós de novo. Não, é por isso que é incondicional, porque não depende de você. Então explica isso. Eu não vou falar o teu nome, mas... Explica. É difícil, cara, porque você entra em debate, às vezes, com coisas que não tem tanta importância. Tá, vamos tratar, porque acho que essa esfera disso que a gente tá falando agora entra na perseverança. E só uma pergunta. Na perseverança, porque agora, vamos pensar assim, nessa expiação limitada. Isso tá respondendo o seguinte, Cristo morreu para salvar a todos os homens sem distinção. Então, imagina, isso é uma ideia que é possível, quando a gente pensa Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para salvar. Todos. Todos. Então, todos os homens, sem distinção. Isso é uma afirmação. Então, vamos pensar assim. Seria essa a correta afirmação? Que Cristo veio ao mundo para salvar todos os homens sem distinção? Uma segunda possibilidade. Cristo morreu para salvar a ninguém em particular. Então, veio para salvar todos, ou ele veio ao mundo, morreu para salvar, sem ter um propósito específico, né? Sem haver um decreto específico. Ou 3, Cristo morreu para salvar alguns. Qual dessas 3 possibilidades seria a correta? Porque dentro da lógica, só há essas 3 possibilidades. Entende? É para responder? Ele responde aqui, mas assim, vamos colocar aqui no dia de hoje, sem a gente saber o que é ser cristão, vamos colocar aqui um cara aqui que chegou vai responder a ideia essa comum, pergunta. Um senso comum, vamos pensar assim. Então, cara, Cristo veio ao mundo para salvar todos os homens sem distinção. Eu vou salvar alguém que não confia em mim. Eu vou entrar na frente da bala de alguém que... É o caso da polícia. A polícia faz isso sem discernimento, sem saber quem é quem. Entendeu? A polícia já é o contrário ao calvinismo, porque ela vai salvar alguém, vai cuidar de alguém sem saber quem é. Mesmo sabendo se é bom ou ruim, né?
Porque na hora da loucura, quem que chama? A polícia, né? A polícia tem que ir lá, né, Eduardo? É. Então, mas no caso aqui, eu sabendo quem é a pessoa, né? Deus tá aqui, vê todo mundo, sabe quem são quem. Eu vou salvar alguém que não crê no que eu fiz por ele, no que meu filho fez, no que eu fiz por ele. Cara, não faz sentido. E aí você poder buscar essa salvação, como que eu vou buscar essa salvação? Agradando a Deus com o que ele acha que eu faria? Eu entendi o ponto que você levantou Não, agora. É o último, eu acho. É o último, né? Seria... É Mas óbvio. a gente vai chegar. É óbvio? Não é? Sim, eu acho que talvez seria óbvio para nós, né? Mas vamos pensar igual a gente E como eu colocou, tenho um senso certeza comum, que é óbvio? um Aí senso vem... comum, né? A pessoa pensa, e eu creio, assim, eu penso que normalmente o senso comum, as pessoas normalmente vão pensar a possibilidade número 1. Deus é bom, ele veio, morreu na cruz para salvar todo mundo vai ser salvo. Não, mas aí se ele pratica É o senso isso... comum. né? A pessoa, assim, aí fora, que É, não reflete profundamente, eu quero dizer. Não, e se você for pensar assim, E que, de no certa senso forma, ela não comum tá com sendo honesta relação com a relação à atributos sua- de Deus, Aham. é inegociável que Deus é bom. Isso. Então, Deus enviou o seu filho, que é bom. E a obra, então, seria para todos, porque Deus é bom. Isso seria o universalismo. Todos vão ser salvos. Só que, biblicamente, a gente vê que não é isso que acontece. Ele é perfeito, é justo, e dentro da sua perfeição e da sua justiça, biblicamente a gente vê que não vai ser todos que vão ser salvos. Então, esse primeiro ponto, ele não é consistente com a Bíblia. Embora Deus seja essencialmente bom. A gente não pode perder isso de vista, porque Deus é essencialmente bom. Isso. E então não são todos que são salvos. Aí o segundo ponto, o que diz o segundo ponto? Que a salvação ela tem potencial para todos, mas ela é eficaz para com alguns. E não há, né, ninguém em particular. Então Jesus veio, morreu na cruz e tem o potencial de salvar, mas não veio. Não veio pro Felipe, exemplo. Ele veio para quem escolher. Quem escolheu. Quem Então, escolheu. Essa seria uma segunda e uma possibilidade que os arminianos eles vão estar mais abraçados a isso, porque eles Mas isso é uma forma entendendo. de coordenar, de manipular as pessoas, eu acho. É difícil isso aí, porque é uma forma de manipulação. Explique, você colocar como dessa assim? forma aí, porque a maioria das igrejas, não todas, pelo amor de Deus, não pode nem falar pelo amor de Deus agora, nesse momento, né? Porque pelo amor de Deus é uma coisa muito grande, a gente fica falando besteira à toa, né? Também. Depois você me corrige sobre isso outra hora, num devocional pessoal. Mas o que é coordenar uma pessoa? O que é manipular as pessoas? É você trabalhar em cima da salvação dela, né? Porque usar isso porque se ela tem manipular. acesso à palavra e ela entender que a salvação dela não depende dela, pronto, ela já não fica sendo manipulada por pastores ou por pessoas ou por situações. E isso é um ponto que o livro não trata aqui, mas a consequência, o dia a de dia certa hoje é isso, forma, né? a gente vai ver. Lembre que a gente está falando lá do período de 1600 e pouco, quando isso foi discutido. Então, não era só esse consequência ponto, né? que isso vai se dar quando esses pontos, né, que os arminianos levantaram foi contestado. Será que era para isso que eles queriam? Não, eu creio que não. Eu creio que foi simplesmente buscando realmente defender ali ajustar a questão teológica. Mas a consequência disso, a gente entende que é essa. Que, infelizmente, a maioria das igrejas hoje não se baseiam, não estão pautadas pelos 5 pontos que nós defendemos aí. Que são esses 5 pontos do calvinismo. E a maioria, ela caminha dessa outra forma, entendendo que sim, que o homem, existe esse potencial nele. A consequência disso é que, infelizmente, isso abre portas para uma certa manipulação, e que infelizmente acaba acontecendo. Existe a possibilidade de manipulação dentro de uma esfera calvinista que segue os 5 pontos? Existe, mas é menor, né? Porque não, pelo menos com relação à soteriologia, ou a questão da salvação em si, já não há como, porque se a igreja é séria e está falando, e tá ali destacando que essa salvação ela depende única e exclusivamente dos méritos de Cristo,
Então, essa possibilidade de manipulação usando da salvação, ela já Cai por terra já cai ali. por terra. Isso mesmo. Agora, dentro da ideia que, não, Cristo morreu, e aí, né, para ninguém específico, e isso estava. Aí você pode alcançar a salvação se você crer, se você depositar sua confiança, se você, de alguma forma, né, isso você pode depositar sua confiança, de fato, dando aquilo que para você é o mais importante, e aí você pode tomar essas linhas e... Existe um risco que é o seguinte, então vamos chegar no ponto 3. Então Cristo morreu para salvar alguns. A palavra de Deus vai nos mostrar isso, nos leva a ter essa consciência que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, então havia um propósito, né, para a redenção de que Cristo veio ao mundo para salvar aqueles que dentro da sua do seu propósito, né, eterno, Deus já tinha. Quais seriam esses? Agora, o problema é quando a gente tenta ali, vamos pensar assim, nomear quais são esses eleitos. Isso não está na nossa esfera, né? Nós precisamos pregar a todos. Então, a igreja é chamada a pregar a todos. No entanto, Deus já tem aqueles que ele vai alcançar dentro da sua vontade. E só um detalhe também que é interessante a gente site, pensar. Né, com o nome das pessoas lá. Existe o livro da vida, né? Mas a gente não tem acesso a ele, né? E esse livro vai ser aberto na consumação. Mas voltando a essa questão O Musk deve ter, hein? Alguma coisa. Não, você estava falando da manipulação. E eu achei assim, fantástico. Lá no livro da evangelização, do reverendo Misael, ele traz claro, o perigo da manipulação, né? O problema da manipulação que existe, mas que existe também o nosso papel de influenciar. Então, de certa forma, a gente não usa de manipulação, né, que está errado, mas a gente deve buscar o quê? Influenciar as pessoas positivamente para que elas aceitem o chamado, que é o chamado que ele é feito a todas as pessoas. A salvação não, mas o chamado externo é feito a todas as pessoas. E Deus vai, a partir desse chamado, então, da sua palavra, esse chamado a todas as pessoas, agir, a chamar internamente aqueles que são seus. E nós somos instrumentos para chamar, para influenciar as pessoas, todos, né? O ID é para todas as pessoas, então nós precisamos anunciar a todas as pessoas. No entanto, confiando que é Deus quem vai operar, que vai fazer esse chamado, que é um chamado irresistível. E esse é um ponto, né, reverendo, que muitas vezes as pessoas confundem. Então como Deus já decretou aqueles que são seus, né? Cadê a nossa responsabilidade na missão? Isso. E é um grande ponto, né? O senhor falou da questão do livro do reverendo Misael, né? Evangelismo e Discipulado, fantástico, né? A gente recomenda para quem. E esse é um ponto de confusão que muitas pessoas fazem. Acha que por conta dessa eleição incondicional que nós não temos esse papel, né? E é justamente isso. Existe essa eleição incondicional, a expiação que é limitada, né, da maneira como a gente entende. Existe um povo, mas nós não sabemos. Né? O Felipe bem colocou, falou assim, ó, existe um problema. Às vezes a gente olha aquele ali e fala assim, não, aquele ali tá, né, aquele ali, olha, tem um jeitão aí que vai aceitar. Não, aquele ali nem adianta. Não, a palavra de Deus não nos dá essa faculdade, essa possibilidade, né? Ou até o contrário disso, ela vai dizer que nós não devemos agir assim. Isso porque eu julgo como faculdade mesmo, porque nós temos a missão de falar, orar e aí não usando de manipulação, mas usando dessa persuasão, né? Que é diferente, a gente persuadir, falar, buscar atrair, né? Influenciar, e isso a todos. Mas entendendo que essa expiação, que Cristo morreu, que o sangue dele derramado na cruz ali, foi com um propósito. Deus não enviou seu filho amado na cruz ali para morrer sem ter esse propósito, né? E isso ele fez por quê? Mais uma vez, lembrando, ele é soberano, perfeito, essencialmente bom, e isso a gente precisa estar
tá sempre pensando, né, para que isso não fique só dentro de uma abstração, assim, né, que a gente está falando aqui desses pontos. Aí a gente chega no quarto, que também vai ser uma consequência dentro dessa mesma lógica. Então, essa obra foi limitada, né, a expiação limitada, e ela sendo limitada, Deus é quem vai operar esse chamado. Aí Deus vai chamar de forma irresistível. Então, o que a gente faz é um chamado externo, a igreja anuncia, prega, aos domingos as pessoas vêm, a gente entrega folheto, né? A gente faz várias ações, a gente tem essa responsabilidade, essa ordem, né, ali do ID, de pregar e anunciar o evangelho a toda criatura. No entanto, é Deus quem opera. E quando ele opera desse chamado interno, isso é irresistível. E aí ele vai trazer também ali um paralelo, né, de pontos, que é o seguinte, que logicamente, a gente não tem como sair dessa ideia. Existe a vontade do homem, existe a vontade do diabo, existe a vontade de Deus. Então, quando a gente está pensando a respeito disso, né, ô Felipe, pensa nisso aí, ó, a vontade do homem, a vontade do diabo e a vontade de Deus. Existem essas vontades. Aí, vamos pensar assim na existência, né? Na realidade humana, na realidade da criação. A vontade do diabo, oposta a Deus, né? Em oposição a Deus também, oposta ou querendo esmagar o homem. Então, essa vontade do diabo. A vontade do homem, que depende desse entendimento que Deus derrame da sua graça. E a vontade de Deus. Qual vontade prevalece? Logicamente. Dentro dessas três vontades. Qual vontade prevalece? Deus. A de Deus. Então, se a vontade de Deus prevalece, não é a vontade do homem que prevalece. Não é a vontade do diabo. Então, lembrando sim que a vontade do homem natural, depois da queda, é oposta a Deus. Sim. E a vontade soberana de Deus, então, é que prevalece. E ele derrama do entendimento, e esse chamado, então, ele não pode ser resistido pelo homem, porque Deus é bom, e a sua grandeza, a sua perfeição nos atrai, né, de forma irresistível, e atrai aqueles que ele, então, na sua soberania, alcança por sua graça. E é por isso que essa vontade é irresistível. E aí a gente chega no quinto ponto, vamos chegar agora, né, porque eu acho que o auge da discussão vai ser aqui com relação à perseverança dos santos, que vai ser uma consequência. Então, se tudo isso acontece partindo de Deus, né, se o homem por si não há possibilidade nele mesmo, e aí a depravação o corrompeu de forma que ele está morto nos seus delitos e pecados, e Deus então o alcança, dando vida a esse homem, né, e aí Deus faz isso sem antever, não é condicionado a algo que o homem poderia fazer por Deus, mas simplesmente pela graça, né, por aquilo dentro do decreto de Deus. Então é incondicional. Se ela é limitada àqueles que Deus desejava, se é irresistível, então como isso vai operar de forma na vida dos crentes? Como isso vai se dar? Se tudo isso depende de Deus, a gente volta. Qual vontade vai prevalecer dentro das vontades? Qual que é a consequência lógica? Né? Se tudo isso foi feito dentro dessa soberania de Deus, do propósito e decreto de Deus, como esse homem vai viver? Na perseverança. Aí entra aquele ponto. Poxa, mas os arminianos, né, aqueles que defendem essa linha, eles vão pensar diferente. E aonde que está a diferença? Que eles entendem, né? A distinção é essa. Não é, essa perseverança, ela não é garantida, né? Existe essa responsabilidade que está presente no homem, dele constantemente ter que reafirmar a sua salvação por aquilo que ele faz. E isso não dá para ele essa segurança que a palavra de Deus nos dá. Sim. Isso? Até em João. 1 João 10, 27 a 29. Não tem aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão.
da mão do Pai. Esse é um texto muito fundamental, né, para essa doutrina da perseverança dos santos. E tem aquela questão também de Tiago, né, reverendo, que para nós eu acho que é o cerne de tudo, né, que a consequência de tudo isso, que a nossa vida cristã na perseverança, ela reflete, né, em atitudes boas, mas não no sentido de buscar, mas como uma consequência automática da sua vida com Deus. Então, aquela questão de você buscar sempre caminhar em santidade, esse é o nosso objetivo, né? Porque é um ponto a ser destacado, né? Embora a gente tenha essa segurança, Isso. Deus nos dê essa segurança por conta daquilo que Cristo realizou, a gente sabe que a consequência da nossa fé nessa verdade, a resposta nossa a essa realidade, a essa fé em Cristo Jesus, na sua graça somente, isso vai se dar com os frutos, né? Com os frutos daquilo que a gente crê. Não tem outra possibilidade, né? Não há uma possibilidade disso não gerar frutos, né? Eu buscando isso, até o que eu li foi até um estudo que eu fiz para eu, né, depois me pautar nisso e conversar sobre isso. E aí veio uma outra situação que era um negócio muito pesado para mim, na situação que eu tinha anteriormente, a nossa igreja, que era o selo da promessa. Né? Em Efésios ali 1, 13 e 14 fala sobre esse selo do Espírito Santo, né? Na vida, o selo da promessa na vida das pessoas, né? Certo. Que aí é uma garantia que você tem, que você sabe que você está no caminho. Não que você sabe, mas que você está no caminho. Então, uma coisa que nos dá garantia de ser salvo, que você tá, é viver o cristianismo, viver a vida que a gente sabe que é essa, tá? Mas o selo da promessa. E como é que é esse selo da promessa, falando hoje, biblicamente, falando hoje da nossa realidade, da nossa igreja? Como é que você enxerga esse selo dessa promessa? Porque ali em Efésios fala assim, ó, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Essa é o fundamento também daquilo que está sendo colocado aqui como a perseverança dos santos. Essa segurança que a gente tem, que não depende de nós e que tão somente, isso volta a tudo aquilo que a gente comentou. Por que nós temos então ou almejamos a presença de Deus? Porque nós buscamos a presença de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é que operou dessa forma em nós. E a garantia de que isso vai ser realizado é a esperança que a gente tem. Então a gente tem uma expectativa, a gente sabe qual é o propósito, a gente tem uma esperança, a gente tem um aguardar em Deus daquilo que Ele prometeu na sua palavra. E o que a gente entende é que isso não se baseia, isso não acontece a partir de nós mesmos. E então, essa segurança que a gente diz, não é que a gente não tenha momentos em que a nossa fé ela vacile, mas a gente, mesmo nesses momentos, a gente saber que a nossa salvação não é garantida por nós, pelas nossas emoções, pelo nosso sentimento, mas pela obra de Cristo Jesus. Então a gente sempre suplicar a obra de Cristo Jesus. Mas como isso se dá? É igual uma pergunta também que eu vi o reverendo Augusto respondendo, né? Inclusive a uma pessoa que pergunta, mas como eu posso ter a certeza da salvação? E ele responde muito simples, fala assim, ó, o simples fato de você ter essa dúvida, essa preocupação, isso já revela, isso já mostra que você que você tem a salvação, porque isso não aconteceria se não fosse por uma ação de Deus, tá? E aí a palavra de Deus ela vai nos alertar lá em Hebreus que a gente não deve agir com banalização com relação a isso, porque algumas pessoas elas foram ali abençoadas e desfrutaram da bênção do Espírito, mas se desviaram, né? E caíram. Então, isso mostra que elas não faziam parte. Mas pelo fato de banalizarem a questão da graça, do valor dessa obra, não que isso estava nelas, isso simplesmente mostra que sim, ainda com toda a segurança, com toda a confiança
na obra de Cristo Jesus, sabendo que isso não depende de nós, nós precisamos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos caminhar na orientação da palavra de Deus. Se nós estivermos caminhando e agindo de uma forma a banalizar essas coisas, a gente precisa estar atento, né? E a gente precisa ajudar outras pessoas também a terem essa atenção. E esse é um grande ponto que muitas vezes as pessoas nos questionam, que porque porque eles tratam isso como um determinismo. Então, se já está tudo determinado, né? Que então, para nós tanto faz. E as pessoas se esquecem que é justamente o contrário disso, que por nós estarmos vivendo isso nos impele a termos atitudes diferentes. Então é aquela história, né? A minha natureza, quando eu sou agredido ou quando eu sou magoado, é responder, né? De acordo com a minha natureza. Mas aquilo me faz mal. O Espírito Santo trabalha em mim e a gente vai, né, lutando contra isso para buscar, né, caminhar em santidade de fato. Então não é um caminhar com Deus assim, né, muitos dizem até, mas então tá tudo monótono, tá tranquilo, porque nós já temos a salvação e pronto. Isso tudo já foi conquistado. Já foi conquistado na cruz e acabou. É pessoas que não vivem o evangelho, porque essa questão do selo, é o que eu estava falando aqui em Efésios. O que é o selo hoje na minha visão? Que era outra coisa. Hoje é o que eu vivo. E é o que eu vivo literalmente, porque tem situações que eu não consigo explicar. E tem situações de preenchimento que a gente buscava em coisas para preencher o vazio e que a gente tem esse preenchimento, que é o Espírito Santo, eu não tenho dúvidas sobre isso. E aí isso já mostra para mim que eu estou no caminho que eu sou salvo. Nem no caminho da salvação, mas que eu sou um escolhido de Deus, porque acredito, não sei se isso tem na palavra de Deus, que às vezes ele deve usar pessoas que não são escolhidas para falar com pessoas que precisam ser escolhidas. Entendeu? É outro ponto. Né? Mas como assim? Não, Deus usa tudo que ele quer para chegar até o dele, né? Até os dele. Sim. Então, mas será que... o texto que você leu, muitos no teu nome profetizamos, no teu nome, e Jesus vai virar e falar assim, olha, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. A questão do selo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que a gente diz que nós somos selados, é aquilo que acontece com a vida, que é essa transformação, é a ação do Espírito Santo, e essa ação do Espírito Santo é que nos leva a essa constância de busca em Deus, né, porque nós por nós mesmos estávamos mortos e nós precisávamos, né, de vivificação. E é o Espírito Santo quem faz isso. Cristo morreu na cruz. Como que aquilo que aconteceu na cruz, lá num evento da história, num determinado momento, como que isso nos alcança? Como que isso chega até nós? É o Espírito Santo de Deus. E aí ele faz isso uma vez única, só naquele dia que você... então eu aceito a Jesus. Acontece só naquele momento? Não. O selo do Espírito Santo é aquilo, é a presença dele constante, agindo, né, transformando, restaurando. E nas palavras lá que Calvino traz, né, que eu acho bem interessante, que abre os nossos olhos, nos dá entendimento, e o entendimento então dirige a nossa vontade. A nossa vontade ela existia, mas ela era contrária a Deus. Então a gente não tinha... E agora a nossa vontade é cativa a Deus. Né? Nós temos a liberdade, no entanto, agora nós desfrutamos dessa graça. Nós não somos escravos do pecado e agora nós buscamos a Deus, na dependência dele, na ação do Espírito Santo. E o fruto do Espírito, né, é aquilo que vai resumir. Isso, essa realidade, isso gera transformação. Você nem lê, você é o bíblico. Fala a Bíblia. Então, é o que está lá em Gálatas 5, né, que a gente tem lá como os frutos do Espírito. E isso mostra. Não, tá bom. Mas você ia falar, pode... Não, então, e aí, eu até passei por uma situação assim um pouco complexa, que isso fez eu pensar um pouco. E recente agora, né, final de semana teve uma situação de festa e tudo mais, né, que eu me coloquei assim, eu falei, cara, será que eu tô no ambiente certo? Será que isso... me volta gatilhos de uma vida mundana? Como é que é isso, né? Será que eu sou uma ovelha desgarrada? Será que eu tô no lugar certo? E aí, o meu propósito nesse ambiente era negócio e tudo mais, e isso eu nem me preocupo com o que as pessoas pensam ou não, mas porque eu divulgo, né? Na minha rede social, isso quem acompanha viu e tudo mais. Mas só que
eu tive a certeza num terceiro dia. Fiz amizade com um casal, e aí era num ambiente assim, um pouco hostil mesmo, complicado de se falar da palavra de Deus. E aí no segundo dia, a gente ficou Abre seu coração, filho. mais próximo, e no terceiro dia, eu tava falando das coisas de Deus, pra esse cara e pra moça. E aí eles se abriram, eu peguei e falei, mas acho que não é um ambiente. Não, vamos pra um lugar mais reservado. Eu quero saber disso. Eu falei, não, calma, o que tá acontecendo, né? O cara falou, rapaz, você não tem noção do que quanto isso tá me perseguindo, e onde eu vou, eu falo desse assunto, só que eu tô resistente por ser espírita. E isso pra mim, né, tem a próxima vez. Eu falei, não tem. E comecei a falar algumas coisas e pautado nisso. Aí eu peguei até a palavra de Deus, mostrei alguns pontos. Não é sobre obras, não é sobre você, não é sobre mim. E é isso, olha isso, eu não tô inventando e tal. E esse assunto ficou ali, a gente ficou 1h30 conversando. E vai lá fazer uma visita pra gente. E quer uma visita em casa, quer conversar mais sobre isso. A moça era de uma igreja que eu era. Uma outra igreja. Que eu era. Uhum. E você vê, e eu peço pra Deus, falei, meu Deus, me coloque pessoas que viveu o que eu vivi, ou vivem o que eu vivi, para que eu possa falar da tua palavra hoje o que é real. E parece que é uma coisa, me coloca pessoas e a pessoa quer ouvir ainda. E o cara numa situação mais complicada ainda, que era a situação do espiritismo. Cara, eu fiquei abismado, eu falei... Isso é maravilhoso, Felipe. E se eu não tivesse ali? Ó, não era o momento? Eu penso assim, que nada foge desses decretos eternos do nosso Deus, né? Nada foge. E dentro desses decretos existe essa a providência de Deus. A gente está num lugar, num ambiente, às vezes até algo que ainda precise, ou seja um conflito para nós, enfim. Tudo isso está dentro dessa providência de Deus, e em todos os momentos nós somos chamados a anunciar, a testemunhar. Mas você tocou num ponto que às vezes a gente precisa tomar cuidado, que eu creio que às vezes é até ligado a isso, né? Com toda essa segurança que a gente tem na palavra de Deus, na soberania de Deus, e que a palavra de Deus nos chama a uma certa responsabilidade. Com relação, se a nossa consciência diante de Deus e da palavra dele nos dá essa tranquilidade da gente estar fazendo algo dentro daquilo que ele nos chamou, a gente tem toda a tranquilidade e segurança de agir conforme essa nossa consciência, né? Existe essa liberdade da consciência mediante a ação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porém, né, e principalmente com questões mais delicadas, um texto que a gente sempre usa ali em 1 Coríntios é que Paulo vai chamar a nossa atenção para que a gente não seja tropeço, para que a gente não seja pedra de tropeço, para que a gente tenha esse cuidado. Isso nos chama o quê? Assim, a ter uma preocupação com aquilo que as pessoas possam pensar, para que elas não venham inferir de nós algo ruim. Isso é ruim, isso é difícil. E é difícil porque assim, eu sei, Uhum. mas o que a pessoa viu, o que ela vê... O que ela vai imaginar, né? O que ela vai imaginar, então, eu não consigo controlar, né? Não consegue. Não, eu e entendo. Por isso que e até peço, a gente precisa tomar esse cuidado. É por isso que é importante a gente falar num podcast não precisa, conheça. Não precisa, mas venha só falar isso. comigo. É só porque, assim, às vezes a gente... não, mas tá certo, algumas vezes já conversei com algumas pessoas, porque existe um perigo, existe uma tensão com relação a isso. E a gente precisa tomar esse cuidado, né, de fugir da aparência do mal, a gente ter essa preocupação, a gente precisa ter, não que a gente vai conseguir, viu, Felipe? Porque é isso, às vezes a gente vai ter todo o cuidado, mas a maldade existe, né, ela tá nas pessoas, e isso pode acontecer, ainda você fazendo com todo o zelo, mas pelo menos você não tá sendo... Ou, na verdade, assim, você está se preservando de ser esse agente. Então, você está correspondendo. Bom, eu estou com a minha consciência tranquila e estou tomando cuidado para não ser pedra de tropeço para ninguém. Mas aí, se mesmo assim houver ainda, né, você, diante de Deus, com a consciência diante de Deus que você está agindo de forma correta, isso partir da outra pessoa, aí você já se eximiu desse problema, né? Você está diante de Deus agindo de forma correta. Não sei se foi relevante, Felipe, falar isso aqui, mas eu acho que para muita gente pelo menos para mim porque a gente tem essas lutas, né? Embora assim
a gente tem os nossos desafios, mas quando a gente lida muito dentro do ciclo da igreja, necessariamente, constantemente, isso acaba sendo mais fácil, né? O menos conflitante, por conta a gente está sempre nesse ambiente de igreja, isso vai ser muito mais complicado para quem está vivendo, né? Com as suas demandas de trabalho, enfim, circulando e às vezes em ambientes ou momentos que a situação não é tão assim, dentro daquilo dos parâmetros, né, bíblicos, isso acaba sendo mais complicado. Isso precisa ser considerado de uma forma mais, assim, de forma mais séria, né? A gente não pode cair no extremo e falar, não tô nem aí, né? O que vão pensar de mim? Não, a palavra de Deus não chama esse tipo de posição, não. A gente tem o que a gente também não pode esquecer, né, reverendo, que nós não podemos julgar, né, mas orar por, né, sempre que a gente vê uma dificuldade ou uma situação assim, que a gente acha que aquilo não é algo que deveria ter acontecido, que a nossa postura como crente deve ser justamente a de, em vez de tacar a pedra, mas orar por, né, chamar junto, conversar, perguntar, e, né, igual o Felipe falou assim, se alguém, né, ele ia falar, né, se alguém quiser saber alguma coisa, chega em mim e pergunta, né, e é mais ou menos por aí mesmo, porque... Isso é uma obediência à palavra de Deus. Exatamente, a gente se agir a pessoa com os achar princípios... alguma coisa, a pessoa precisa... porque nós... Já passou 40 minutos? Já? 1h20 de podcast. Assim, esse assunto é um assunto que, por mais que alguns olhem e falem, poxa, mas isso é algo sistemático, é algo, são pontos que, quando a gente começa a olhar na prática, né, faz uma diferença muito grande. Nos ajuda muito. Né? E foi uma coisa que eu falei pro Felipe uma vez que a gente estava junto, eu virei para ele e falei assim, Felipe, quando você compreende isso, aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará, faz muito mais sentido, porque você tira de você um peso que é um peso que você por si só nunca vai conseguir se desvencilhar. Então, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para caminhar a caminhada cristã. Lembrando aquilo que você falou, né, reverendo? Nós não estamos aqui apontando que isso vai te levar à salvação ou não vai te levar à salvação, que nós estamos aqui apenas discutindo o texto, né, um livro e autores que foram homens de Deus que trouxeram grandes informações para nós e que nós temos que viver totalmente, né, da graça de Deus, porque é ela que nos... É isso mesmo. Eu ia até assim, até para fechar aqui, né, o nosso tempo extrapolou aí, a gente achou que fosse um bate-papo rápido, mas é igual você colocou, isso traz muita coisa prática, né? Então ora pra gente, vamos pra orar. gente encerrar. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado, Deus, por esses momentos onde passamos aqui, ó Deus, pela história de servos do Senhor, que trouxe conceitos importantes para as nossas vidas, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ó Pai, nos conforta e nos ajuda, ó Deus, na caminhada no dia a dia, Senhor. Que tudo que passamos aqui, ó Deus, possa confortar, possa abençoar aqueles que nos assistem, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, porque sem isso, ó Deus, nós seremos consumidos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa a nossa igreja, abençoe cada um, ó Deus, que vai ter contato com esse conteúdo, que o Teu Espírito possa falar em cada coração, ó Deus. Muito obrigado pela vida do reverendo Robson, do reverendo Misael, do reverendo Gilberto, ó Deus, pelo conselho da nossa igreja, toma-os nas Tuas mãos, ó Pai, conduza tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo episódio.